pai solteiro adota meninas gêmeas vendidas por sua tia, mas o que elas revelam é assustador. Miguel, um padre dedicado e solitário, passou anos entregando sua vida à fé e à comunidade na pequena cidade de São Benedito. Com seu terno simples e sempre com um sorriso no rosto, ele era um pilar para os moradores, sempre pronto para ajudar. A fé que ele respirava, no entanto, estava prestes a ser desafiada por uma reviravolta inesperada. Tudo começou numa tarde abafada, quando sua tia Odete, uma mulher de olhar penetrante e sorrisos enigmáticos, apareceu em sua porta. Nos olhos dela havia um brilho obscuro, como se escondesse segredos que ele não imaginava. Miguel, eu tenho algo muito importante para discutir com você, começou ela, sua voz suave, mas carregada de urgência. Então, com um gesto dramático, revelou que estava vendendo 2 meninas gêmeas, Clara e Luísa, que haviam sido abandonadas em um orfanato. Miguel ficou chocado. O que poderia levar uma pessoa a uma transação tão horrenda? O frio na barriga subiu quando ele pensou nas gêmeas. Suas pequenas vidas já marcadas por traumas. Mesmo assim, algo dentro dele sentiu que deveria intervir. Quando Miguel decidiu trazer as meninas para casa, não sabia que se tornaria o guardião de segredos antigos e perturbadores. Clara, com seu sorriso contagiante e energia vibrante, rapidamente se aninhou em seu coração. Atraía a todos com seu jeito extrovertido. Luísa, em contrapartida, parecia uma sombra silenciosa, sempre, observando com olhos atentos e uma intensidade inquietante. Havia algo nelas que não se encaixava, algo que ecoava uma verdade desconhecida. À medida que os dias passavam, Miguel se viu responsável pela felicidade delas, mas também enfrentou seu próprio medo. As gêmeas começaram a fazer perguntas, bem como a revelar pequenos detalhes de suas experiências que o deixaram inquieto. Clara fez uma revelação inocente uma noite. A tia Odete falou que precisamos ficar longe de segredos. O coração de Miguel disparou. O que a tia realmente sabia sobre elas? Os boatos começaram a correr entre os moradores. Rumores de que Odete tinha interesses sinistros. As faces de seus vizinhos mostravam preocupação e desconfiança. Havia murmúrios de que as gêmeas eram parte de um passado obscuro que a família desejava esconder. Miguel se sentia emaranhado em um mistério. Ele amava aquelas meninas, mas havia algo que não parecia certo. Num momento de desespero, ele decidiu confrontar Odete. Mas, ao visitá-la, encontrou em sua casa, rodeada de objetos antigos e fotografias empoeiradas que pareciam sussurrar histórias esquecidas. A atmosfera era pesada, como se o passado insistisse em não ser enterrado. A tensão aumentou quando Miguel a confrontou diretamente sobre as gêmeas. O sorriso dela permaneceu, mas nos olhos havia uma tempestade. Você não sabe o que está fazendo, Miguel. Ela respondeu, a voz robótica e distante. As coisas que você não vê são mais perigosas do que imagina. Nesse instante, um alarme soou em sua mente. O que estava envolvido nessa história? Havia algo muito além do que os olhos podiam ver. A cada dia, a nova vida de Miguel como pai solteiro tornava-se mais confusa e aterrorizante. Ele estava preso entre seu desejo de proteger Clara e Luísa e a pressão crescente dos segredos de sua tia. O dia em que ele finalmente descobrisse a verdadeira natureza daquela família poderia ser um divisor de águas. A pergunta pairava no ar.
O que Miguel faria quando as linhas entre amor e proteção, entre família e perigo, se tornassem indistintas. As sombras de um passado esquecido estavam prestes a descer sobre aqueles que ele amava. E será que ele teria coragem para enfrentá-las? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel estava paralisado, a voz de Odete ecoando na sua cabeça. A pressão aumentava e ele precisava de respostas. As gêmeas estavam em casa, na sala, brincando com alguns brinquedos. Mas havia algo no ar. A inquietude dele se intensificava. O que Odete realmente sabia? O que ele não estava vendo? Naquela noite, ele tentou dormir, mas os sonhos se transformaram em pesadelos. Ele via Clara e Luísa cercadas por sombras, gritos distantes ressoando em sua mente. Quando acordou, o sol ainda não havia nascido, e uma sensação estranha envolvia a casa. Ele se levantou devagar, decidido a investigar profundamente o passado obscuro da tia. Foi ao orfanato. O lugar estava abandonado, as paredes cobertas de mofo, e a atmosfera era densa, como se o ambiente guardasse segredos. Miguel sentiu seu coração acelerar enquanto examinava os corredores vazios. Encontrou uma sala trancada, coberta com uma fina camada de poeira. A porta era pesada, mas estava entreaberta. Ele empurrou com força e entrou. No interior, fotos amareladas decoravam as paredes. Imagens de crianças, mas havia algo errado. Miguel identificou Clara e Luísa em uma das fotos. Mas ao lado delas, uma mulher. Não era Odete, mas sim uma mulher que ele reconheceu imediatamente. A mãe das gêmeas. A revelação lhe cortou o ar. O que ela estava fazendo ali? Miguel pegou uma das fotos e sua cabeça começou a girar. As gêmeas haviam falado sobre a mãe num tom de saudade, mas ele não imaginava que a mulher tivesse alguma ligação com o orfanato. Havia anotações. Algumas letras escritas apressadamente que indicavam uma história sombria. A mulher parecia ter fugido. Mas por quê? E qual era o papel de Odete nisso tudo? Ele saiu do orfanato, as informações fervilhando em sua mente, e correu para casa. Quando chegou, Clara e Luísa estavam sentadas na sala, mas algo nele percebeu que algo estava diferente. Clara tinha lágrimas nos olhos. Ao vê-lo, correu em direção a ele, abraçando-o. Pai, a Luísa não está bem. Miguel virou-se rapidamente e encontrou Luísa no chão, os olhos abertos, mas sem foco. O pânico tomou conta dele. Ele se agachou, tentando acalmá-la, e naquele momento, Luísa sussurrou algo que fez seu sangue congelar. Ela vem para nos pegar. A atmosfera ficou gelada. O que essa criança queria dizer? O que ela significava? Miguel olhou em volta, como se esperasse ver algo emergir das sombras. O mundo ao redor parecia ter se tornado um lugar mais perigoso, e suas certezas estavam desmoronando.
Decidido a proteger as meninas a qualquer custo, Miguel as abraçou forte enquanto seu coração batia freneticamente. Mas uma pontada de dúvida o encurralava. E se tivesse tomado a decisão errada? E se Odete estivesse certa? O passado parecia ter voltado para cobrar sua dívida, e as gêmeas eram parte disso. O telefone tocou abruptamente, cortando o silêncio tenso. Miguel atendeu, e a voz do outro lado era familiar, embora distorcida pela urgência. Miguel, você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. É sobre Clara e Luísa. Você não tem ideia do que está envolvido. Ele prendeu a respiração. A verdade estava prestes a se desvelar, mas o que mais poderia ser pior do que tudo que já havia vivido até agora? O mistério não apenas se aprofundava, mas se tornava uma tempestade. E Miguel sabia que mais cedo ou mais tarde, as sombras do passado cobririam tudo o que ele amava. As palavras da voz ecoaram. Você não sabe o que está fazendo. E naquele instante, Miguel percebeu que a batalha estava apenas começando. Miguel prendeu a respiração. A voz do outro lado da linha estava quase implorando, mas ele sabia que tinha que ouvir. Miguel, ouça! Você precisa saber sobre Clara e Luísa. As meninas têm um passado que você não imagina. Ele quase desligou. Mas o desespero em suas palavras o fez hesitar. O que você sabe? Fale. O que está acontecendo? A voz hesitou. A tia Odete não é quem você pensa que é. Ela não está apenas guardando segredos. Ela é parte de algo muito mais sombrio. Clara e Luísa. Elas não são apenas gêmeas. Elas são especiais. Um calafrio percorreu a espinha de Miguel. Especiais? Como assim? A voz apenas sussurrou. Quem você achava que era a mãe delas realmente? Nesse instante, tudo desmoronou. As lembranças, os fragmentos de conversas que tinha com as meninas, os olhares inquietos de Luísa. Ele se lembrava do orfanato e da mulher na foto, a mãe. Mas como ela poderia ser especial? Antes que ele pudesse inquirir mais, a linha ficou muda. A chamada caiu como um peso em seu peito. Ele olhou para as gêmeas e um novo medo começou a florescer. Luísa ainda estava no chão, paralisada, com os olhos perdidos no vazio. Miguel se agachou ao seu lado. Luísa, fala comigo. O que aconteceu? Ela não respondeu. Em vez disso, levou a mão à cabeça, como se estivesse ouvindo algo distante. Ela vem para nos pegar. A voz dela era um sussurro, quase um lamento. O coração de Miguel disparou. Quem, Luísa? Quem vem? Uma suspeita aterrorizante começou a se formar. Era Odete? Ela estava de alguma forma manipulando tudo isso. Mas então, Clara começou a chorar. Pai, a Luísa está estranha. Ela fala coisas que não entendo. E nesse momento o pânico tomou conta de Miguel. Ele se levantou e olhou pela janela. A noite estava escura, envolta em um silêncio opressivo. E então, um barulho. Um leve toque na porta, quase como um sussurro. Miguel congelou. O que poderia ser? Ele se virou para as meninas, que agora se agarravam a ele. Os olhos arregalados e cheios de medo. Vamos ficar juntos, ele falou. Sua voz firme, porém trêmula. Andou até a porta, puxando-a lentamente. Do outro lado estava Odete. Ela tinha um olhar diferente, como se os fragmentos de sua alma tivessem se quebrado. Miguel, você não deveria ter ido ao orfanato. A frase se arrastou. Uma advertência disfarçada de preocupação. Miguel deu um passo atrás. O que você sabe sobre Clara e Luísa? Odete simplesmente sorriu, mas o sorriso não chegava aos olhos. Você está adoecendo suas pequenas. Elas precisam de proteção.
e você não pode dar isso a elas. Naquele momento, o celular de Miguel vibrou novamente. Era uma mensagem. Ele imediatamente olhou. Miguel, algo está errado. Olhe para as gêmeas. Você está perdendo o controle. Era do mesmo número. A mensagem cortou a tensão no ar como uma faca. Miguel olhou de volta para Odete. O que você fez? Uma sombra cruzou o rosto dela. Eu não fiz nada, Miguel. O que elas são é algo que você não pode entender. O que você acha que é amor pode se transformar em dor. A sala pareceu girar. O ar ficou pesado. Ele virou-se para as meninas. Clara olhava para fora, seu sorriso agora apagado. Luísa continuava imóvel. Algo estava acontecendo ali. E o homem que pensava estar as protegendo, agora se via no meio de um campo de batalha. Pai, olha! Clara gritou, e ao se virar, Miguel viu. Do lado de fora, uma figura encapuzada observava pela janela. O que ela queria? Por que não havia antes? Saia! Fique longe delas! Miguel gritou, mas a figura desapareceu na escuridão. O telefone vibrou mais uma vez. Ele hesitou, mas seu coração estava acelerado com a adrenalina da situação. O que ele deveria fazer? O medo envolvia, assim como o desespero, e a certeza de que, no fundo, nada era o que parecia. Uma pergunta ecoava dentro dele, cada vez mais forte. Que segredos estavam realmente nas sombras? E naquele momento, com as gêmeas ao seu lado, Miguel sentiu que o jogo havia mudado. Ele deveria escolher seu próximo passo, mas mais importante, ele precisava descobrir de uma vez por todas qual era a verdadeira natureza daquele laço que os unia e o que isso significava para o futuro deles. Miguel prendeu a respiração. A figura encapuzada havia desaparecido, mas a tensão no ar se intensificou. Ele olhou para Clara e Luísa, que estavam coladas a ele, os olhos dilatados de medo. O celular ao seu lado vibrou novamente, mas Miguel estava paralisado. O que estava acontecendo? Pai, o que foi aquilo? Clara perguntou, a voz trêmula. Eu não sei, meu amor. Só sei que precisamos ficar juntos e calmos, ele respondeu, tentando transmitir alguma segurança. Seu próprio coração estivesse acelerado. O silêncio da casa era quase palpável. Uma sombra que se arrastava pelos cômodos. Miguel se virou para a porta, onde Odete ainda estava, sua expressão misturando tristeza e algo mais sombrio. Você não pode protegê-las para sempre, Miguel. O que está para vir não vai aliviar, apenas intensificará tudo. Antes que Miguel pudesse responder, um outro barulho ecoou, desta vez vindo da janela. Ele se aproximou. A tensão crescia em seu peito. Ao olhar para fora, a cena ficou ainda mais chocante. Uma mulher estava parada na calçada, um semblante familiar estirado em um olhar profundo e sombrio. Era a mãe das gêmeas, mas não podia ser. Ele a reconhecia da foto, mas havia algo diferente nela. Uma aura perturbadora. A mulher parecia não estar ali por acaso. Você, o que você está fazendo aqui? Miguel gritou, mas foi em vão. Sua voz ecoou. A mulher só o observava, o sorriso nos lábios, uma expressão vazia. Ela vem, Luísa murmurou, apática, como se estivesse em transe. Ela sabe. Miguel sentiu como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando. Sabendo o que, Luísa? Sabendo o que? Ela sabe sobre nós, disse Clara, agora em um sussurro, os olhos arregalados. Era como se seus pequenos corações estivessem pesados com verdades que não conseguiam compreender. Um frio intenso percorreu a espinha de Miguel.
Ele não tinha certeza do que estava acontecendo, mas sabia que precisava agir. Ele girou rapidamente para rosto a Odete. O que ela quer? Por que você não me contou que a mãe delas estava viva? A tia cruzou os braços como se preparasse para contar uma verdade devastadora. Porque você não estava pronto, Miguel. O que você não compreende é que Clara e Luísa não são apenas gêmeas. Elas têm um legado. Estão ligadas a um poder que você não consegue ver. Miguel sentiu seu estômago repuxar. Um poder? O que você está dizendo? Você tem que se lembrar da história da nossa família, Miguel. O que a sua avó, o que nos foi passado. As meninas estão no centro de tudo isso, ela disse, o tom grave reverberando na sala. De repente, a luz começou a piscar. Miguel olhou para o lado e viu a mãe das gêmeas se aproximando lentamente. Como uma sombra que vinha para cobrar uma dívida. Ela não quer que você as proteja, Miguel. Odete continuou. Uma nota de pânico em sua voz. Ela quer o que é dela. E você está no caminho dela. No instante seguinte, a mulher olhou diretamente para Miguel. E ele sentiu uma terrível conexão. Como se suas almas se entrelaçassem. Era como se ela estivesse invadindo seu coração e sua mente, revelando todos os segredos que ele guardava. Você também faz parte disso, Miguel. A mulher disse, a voz ecoando em sua cabeça. Você está ligado a nós, de um modo que não consegue entender. As gêmeas começaram a chorar, e o som delas cortou o silêncio, como um grito no desespero. Miguel se virou para elas, seu corpo paralisado entre o amor e o medo. O que está acontecendo? Ele perguntou, a voz tremente. Quem somos nós? A mulher sorriu de forma perturbadora e com um movimento. De sua mão, a luz se apagou, deixando Miguel e as gêmeas nas trevas. Ele sentiu que tudo ao seu redor estava mudando, como se a realidade se distorcesse. Antes que pudesse entender, a mulher avançou. Miguel se lançou na frente das meninas, mas já era tarde demais. A porta se abriu com um estrondo, e a energia na atmosfera se transformou em algo denso. Ele estava preso, e notou que as gêmeas não estavam mais ao seu lado. O desespero o consumiu. Com um grito, ele se virou para a escuridão, tentando encontrar suas filhas. A última coisa que ele ouviu foi a voz da mulher se arrastando no ar, divertida e ameaçadora. Muito prazer, pai de Clara. E Luísa. E seus olhos se abriram para um abismo que ele nunca imaginou que existisse. Então tudo sumiu na escuridão. Miguel estava preso na escuridão, com a sensação de que o chão havia desaparecido sob seus pés. A voz da mulher reverberava em sua mente, misturando-se ao desespero e à confusão. Então, tudo ficou em silêncio. O que aconteceu com Clara e Luísa? Ele precisava encontrá-las, mas estava trancado em uma realidade que parecia desmoronar. De repente, o estrondo seco veio do fundo da casa, como se algo grande tivesse caído. Ele atendeu o chamado do instinto e correu em direção ao som. A luz piscou uma vez mais antes de se apagar completamente, mergulhando tudo em uma escuridão opressiva. Os ecos de seus passos estavam distantes, como se ele estivesse se movendo na própria memória de sua casa. Miguel sentiu o coração bater acelerado. Ele estendeu as mãos, tateando no escuro, até encontrar a parede. O ar estava pesado, cheio de medo e ansiedade. Clara! Luísa! Sua voz cortou a escuridão. Uma resposta só o deixou mais inquieto. Ele precisava agir. Ele sabia que não podia perder tempo. Um impulso violento tomou conta dele. Ele decidiu ir até a sala, onde era mais claro. Nos primeiros passos, a luz relampejou de novo.
E ali, paralisada sob a fraca luz intermitente, estava Clara, sozinha, um olhar distante em seu rosto. Clara! Miguel se lançou na direção dela. Mas, quando chegou mais perto, o que viu congelou seu sangue. Clara não estava sozinha. Havia uma presença atrás dela. A mulher de antes, a mãe das gêmeas, estava ali, sorrindo. E o sorriso não era um sorriso de mãe. Era algo mais escuro, uma satisfação doentia. Oi, pai, Clara disse. A voz não era a mesma. Havia uma estranheza, uma frieza da forma como ela se dirigiu a ele. Miguel sentiu a realidade estremecer. O que estava acontecendo com sua filha? Clara, o que está acontecendo? Ele tentou manter a calma, mas a ansiedade podia ser cortada com uma faca. Onde está Luísa? A mulher se aproximou, seus olhos brilhando com uma luz gelada. A pequena não poderá sair. Miguel, você sabe, não é? O laço que une Clara, Luísa e eu é mais forte do que qualquer amor que você sinta por elas. Miguel sentiu uma pontada no coração. O que aquilo significava? Você não tem controle. A mulher continuou, olhando diretamente nos olhos de Miguel. Elas são minhas. Elas pertencem a mim. E você é apenas um guardião temporário que não entende seu papel. No estômago de Miguel, um nó se formou. O que você fez com elas? O que você quer? Ele gritou. A voz ressoando no vazio da casa. Eu quero que você aceite a verdade. Clara e Luísa são a chave para tudo que eu busquei a vida toda. Um poder antigo que você não pode compreender. As palavras dela caíram como gotas de veneno em sua alma. E então, enquanto ele tentava processar a revelação bombástica, a sala começou a mudar. As paredes pareciam se fechar, e uma tempestade de luz e sombras surgiu ao redor. Miguel tentou proteger Clara, mas a luz se intensificou e o ar ficou cheio de eletricidade. O que estava acontecendo? O chão sob seus pés parecia tremer. E então, Clara falou de novo, mas não era a voz de uma criança. Era profunda, ressoante. Pai, você tem que entender. Somos parte de algo muito maior. A verdade sempre esteve diante de você, e agora você precisa tomar uma decisão. Antes que Miguel pudesse responder, uma onda de energia envolveu a sala. Ele a sentiu puxando-o, como se estivesse em um frio profundo. Os olhos de Clara brilharam, enquanto as sombras se aglutinavam, envolvidas em um calor ardente. Você vai escolher, Miguel. Ou você se junta a nós, ou perde tudo. E foi assim que cada palavra daquela mulher fez ecoar um claro e decisivo ultimato. Nesse momento de clímax, um alarme disparou dentro de Miguel. O chão sob os seus pés começou a se abrir, e antes que pudesse gritar, tudo ficou em silêncio de novo. A luz desapareceu e ele se viu em um lugar diferente, cercado por um abismo sem fim, com Clara e Luísa se distanciando para a obscuridade. Não! Miguel gritou, sentindo a pressão da desesperança. Ele precisava resgatar suas filhas, mas em meio ao caos, a única certeza que restava era uma pergunta que cortava seu coração. Até onde ele iria para salvá-las? E mais importante, conseguiriam escapar da sombra inescapável que agora se acumulava ao seu redor? Miguel estava preso na escuridão. Uma sensação opressiva envolvia o ambiente. Ele tentou se concentrar em Clara, na sua pequena figura ainda parada diante dele. O sorriso perturbador da mulher parecia dançar na sua mente. O que você quer de mim? Ele insistiu, sua voz tremendo. A mulher deu um passo à frente,
Sua presença era quase elétrica. Miguel, o que está acontecendo aqui é maior do que você. Clara é parte de um plano que vai além das suas compreensões. Você não sabe quem ela realmente é. Ela gesticulou, como se as palavras fossem cordas lhe amarrando cada vez mais. O que você quer dizer com isso? Miguel perguntou novamente. Sua voz agora um sussurro. Uma raiva começava a brotar dentro dele, enquanto o desespero se transformava em determinação. Ele não ia permitir que nada machucasse suas filhas. Clara, a mulher continuou, voltando-se para a garota. Você sabe a verdade. Seu poder não é só especial, é ancestral. As palavras dela ecoaram na mente de Miguel. Ele olhou para Clara, buscando algum sinal de entendimento. Mas para seu horror, o olhar da filha era de estranhamento. Clara não parecia ser mais uma criança, mas alguém que sabia de segredos que Miguel nunca poderia imaginar. Não é só o amor que define uma família, Miguel, a mulher disse, quase de forma suave. O que temos aqui é mais forte do que laços de sangue. É um pacto, um papel que você não entendeu quando decidiu adotá-las. Antes que pudesse responder, uma luz ofuscante surgiu atrás da mulher. Miguel se virou, confundido. O que estava acontecendo? Clara começou a brilhar intensamente, enquanto a energia em volta delas parecia ondular. A mãe das gêmeas olhou para a luz, e um pavor tomou conta de seu rosto. Não, não agora! Ela gritou, e nesse momento a tela de luz explodiu em 1000 partículas. Miguel não tinha palavras. O que estava acontecendo? Ele se viu cercado por uma onda de energia, fazendo tudo ao seu redor parecer desvanecer. Quando a luz finalmente se acalmou, Miguel se encontrou em um lugar diferente. Era uma sala enorme, mas estranha. As paredes estavam cobertas com símbolos e imagens que pareciam pulsar. Clara estava lá, mas Luísa tinha desaparecido. E aquele lugar exalava um sentimento de desolação. Cadê a Luísa? Miguel gritou, a preocupação se transformando em pânico. O olhar de Clara estava distante, como se ela estivesse em outra dimensão. Pai, está tudo bem. Ela faz parte disso, Clara respondeu, mas sua voz soava fria, quase como se não fosse a mesma menina que Miguel conhecia. Ela sabe da sua verdadeira natureza. Minha verdadeira natureza? O que você está falando? Miguel estava em choque, sentindo que as coisas estavam escorregando entre seus dedos. Ele sentiu como se o chão tivesse se movendo sob seus pés. Nesse momento, a porta da sala se abriu de repente, e uma figura apareceu. Era Luísa, mas havia algo diferente nela. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural, e a própria essência da menina parecia ter mudado. Miguel sentiu um nó na garganta. Luísa? Ele quase não a reconheceu. Onde você esteve? Com um sorriso sereno e um olhar profundo, Luísa apenas disse: Aqui, pai. Sempre estive aqui, além da sua percepção. As palavras dela ressoavam, quase como se uma melodia antiga o estivesse chamando. Miguel se virou para Clara. Então para Luísa. O que vocês estão escondendo de mim? Um calafrio percorreu sua espinha. Ele não sabia em quem confiar. Você não me entende, Miguel. Desde o início, nós precisávamos de você para que o ciclo se completasse. Você é parte de nós tanto quanto nós somos parte de você, Clara disse, seu olhar agora firme e inabalável. Não, Miguel sussurrou, o peso da compreensão começando a alcançar seu coração. Isso não pode ser verdade. Nesse exato momento, a mulher, a mãe das gêmeas, começou a rir. Era uma risada doce, mas cheia de malícia. Agora você vê, Miguel. O amor não é o que parece.
Vocês formam uma linhagem poderosa que despertará a partir de você. O que pensava ser um ato de bondade se revela um chamado. Você não pode fugir. Miguel sentiu sua realidade desmoronar. A verdade batia em sua porta como um furacão. Ele tinha se tornado parte de uma história de traumas e legados que não entendia. E não havia como voltar atrás. Um dia você entenderá, a mulher disse com um brilho malicioso nos olhos. Mas agora, você deve escolher: atrair suas filhas para o lado obscuro ou aceitá-las como elas realmente são. E em meio ao caos, uma pergunta ecoou na mente de Miguel: o que era real e o que estava se revelando? Ele olhou para Clara e Luísa, sentindo que tudo o que acreditava ser verdadeiro estava prestes a ser desmantelado. A única certeza que restava era que ele precisava tomar uma decisão, e o tempo estava se esgotando. Miguel estava paralisado. O rosto da mulher diante dele era uma máscara de frieza. Clara e Luísa se mantinham à distância, como se a realidade ao seu redor tivesse mudado de modo irrevogável. As palavras dela ainda ecoavam em sua mente, a verdade sendo empurrada para a frente, como uma força incontrolável. Você tem que escolher. A mulher continuou, seu tom despreocupado, mas os olhos brilhando com uma intensidade que deixava claro o que estava em jogo. Deixe-as se tornarem quem realmente são, ou você lança tudo isso ao abismo. Ele respirou fundo, tentando desacelerar o tumulto que se desenrolava dentro dele. Não, isso não é verdade. Eu amo Clara e Luísa. Elas são apenas crianças. A mulher riu, um som que ecoava pela sala como um sussurro de desdém. Amor? Isso é apenas emoção. As meninas têm um grande destino. O que você vê como amor é apenas um obstáculo para o que elas realmente precisam se tornar. Um frio tomou conta do corpo de Miguel, e suas mãos começaram a tremer. O peso daquela revelação pesava como pedras. Ele se virou para as gêmeas, mergulhado no pânico. O que vocês estão me escondendo? Clara olhou para ele, e ele quase não reconheceu o brilho em seus olhos. Pai, nós não somos o que você acha que somos. A mãe, ela vai nos ajudar a despertar. Temos poderes que você não pode imaginar. As palavras dela eram calmamente ditas, mas o que Miguel sentia era um misto de raiva e medo. Eu não vou deixar você se envolver com ela, gritou Miguel, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele se sentia como se estivesse segurando as correntes de algo prestes a se soltar, mas a verdade fez efeito como um soco no estômago. A mulher deu um passo à frente, sorrindo de forma enigmática. Ah, mas você já está preso, Miguel. Você não percebeu? O passado não é só passado. Ele vive e respira em vocês. Ela estendeu a mão e uma onda de energia percorreu ela. Sala, envolvendo-os em um torrente de luz e sombras. Os olhos de Luísa brilharam intensamente, quase como se estivesse absorvendo aquela energia. Você não vai fazê-las isso, Miguel murmurou, mas as palavras saíram fracas e vazias. De repente a luz explodiu. Tudo ficou branco, e ele ouviu um grito. Não um grito comum. Era agonizante, sufocante. Eram as vozes das duas meninas misturadas em sofrimento, como se um laço invisível estivesse se rompendo. Miguel se lançou à frente, mas a luz o empurrou para trás, e ele caiu. Quando a luz finalmente se dissipou, ele se levantou, atordoado. Clara e Luísa estavam de pé, e a mulher ao lado delas, rindo como se tivesse ganho um jogo. Mas havia algo terrivelmente errado. O olhar de Luísa era vazio, e Clara estava à beira das lágrimas. Miguel sentiu o peso da escuridão que assumiu a sala, e uma sombra se esgueirou atrás dele. Você não entende, Miguel, a mulher disse. Ela não é apenas a mãe das suas filhas.
Você é o último de uma linhagem que foi dividida. O que você considera um amor é uma ilusão. O que você está vendo não é o que parece. As palavras dela estavam se imiscuindo em sua mente, distorcendo tudo o que acreditava. E antes que ele pudesse protestar, um segredo profundamente enterrado começou a emergir. Miguel sentiu um nó na garganta. "O que você quer dizer?" Ele perguntou, a voz falhando. "Você é um herdeiro", a mulher declarou, avançando para ele. "O poder das gêmeas já começou a despertar. E se você não se juntar a nós, tudo pode se desmoronar. Sua própria existência está em jogo." E então, o chão sob eles começou a tremer. Fissuras se abriram, e as imagens nas paredes se moveram, revelando uma história que Miguel nunca soubera. Ele viu rostos de ancestres, refletindo um poder que nunca entendeu. E nesse momento, tudo fez sentido. Ele não era apenas um padre. Ele pertencia a algo muito maior. O coração de Miguel disparou. Ele se afastou, buscando ar. Não, eu não quero isso. Eu quero que elas sejam apenas crianças." Mas a mulher sorriu, um sorriso que prometia trevas. "Esse desejo já não pertence mais a você. Agora, uma escolha deve ser feita. Aceite o seu legado ou o sacrifício virá." E nesse instante, Miguel percebeu que tudo o que ele tinha acreditado estar protegendo estava prestes a entrar em colapso. Com o rugido do abismo se abrindo sob eles, Miguel se deu conta de que a verdade, essa nova verdade, poderia destruir tudo, incluindo o amor que sentia por Clara e Luísa. E antes que pudesse gritar mais alguma coisa, o chão se quebrou, lançando-os para o desconhecido. E naquele momento, Miguel soube que nada seria como antes. As sombras na sala pareciam crescer, envolvendo Miguel como uma neblina pesada. Ele estava ali, preso entre o grito silencioso das gêmeas e a risada gélida da mulher. Seu coração pulsava, sentindo que estava prestes a sofrer uma transformação irreversível. Mas a verdade estava mais próxima do que imaginava. A energia começou a fluir, uma onda de luz e escuridão que dançava ao seu redor. Miguel se agarrou à esperança de que tudo isso era um pesadelo, que suas filhas ainda estavam a salvo. Contudo, a mulher, a mãe das gêmeas, parecia se deliciar com seu desespero. "Você pode escolher, Miguel", a mulher declarou, movendo-se lenta e deliberadamente. "Junte-se a nós, ou veja suas filhas se perderem em algo que você nunca entenderá." Miguel queria gritar, mas as palavras se perderam em seu peito. Ele estava no centro de uma tempestade. E então, com um movimento repentino, tudo mudou. A sala começou a tremular, como se estivesse perdendo a forma. Tudo ficou embaçado por um instante, e no segundo seguinte, as gêmeas gritaram em uníssono. "Pai!" A voz delas ecoava com uma intensidade que fez os vidros das janelas estourarem. O que estava acontecendo? Era como se o chão estivesse se partindo ao meio, revelando um abismo sem fim. Miguel não tinha tempo para pensar. Ele se lançou em direção a elas, mas uma onda de energia o lançou de volta, fazendo-o colidir contra a parede. O impacto o fez perder o fôlego, e tudo ao seu redor parecia estar em câmera lenta. Então, uma luz ofuscante surgiu do centro da sala, iluminando tudo ali. Era uma luz quase viva, pulsante. Miguel sentiu uma conexão. O olhar da mulher se transformou, e um horror profundo tomou conta de seu ser. "Não!" ela gritou. Mas foi tarde demais. A luz explodiu em uma chuva de faíscas, cada uma das quais
revelando fragmentos de uma memória antiga, uma verdade enterrada. Miguel viu rostos familiares e desconhecidos. Ele viu sua avó, a mesma mulher que lhe contara histórias na infância, cheia de segredos, mistérios e uma herança que ele nunca quis confrontar. Uma sensação repentina de realização o atingiu. Minha avó, ela sabia. A cada fragmento, ele entendia mais sobre sua linhagem. As gêmeas não eram apenas especiais. Elas eram a chave para um legado ancestral de poder. E então, aconteceu. A luz se transformou em uma imagem nítida. Clara e Luísa começaram a brilhar intensamente. Mas não eram apenas as meninas à sua frente. Eram todas as gerações de mulheres de sua família, conectadas por um fio invisível. Miguel ficou atordoado. Seu passado o cercava, e nesse momento, tudo se transformou. Você é um deles, Miguel. A voz da mulher se tornou distante, quase afetada pela dor. Mas você também é um traidor na linha do tempo. Traidor? A palavra ecoou em sua mente. Mas antes que ele pudesse processá-la, uma onda de dor atravessou seu corpo. Cada lágrima em seus olhos parecia um espelho refletindo a realidade. Não, era apenas sua batalha. Era uma batalha que envolvia uma linhagem inteira. E nesse momento, Miguel viu novamente a mulher, desta vez com um olhar de desespero. Você não compreende? Esse mundo não tolera fraquezas. E tudo ao seu redor começou a desmoronar. Uma força poderosa o empurrou, e ele se viu sendo puxado para o abismo. Mas uma sensação de esperança surgiu, pequena, mas firme. Ele não podia deixar suas filhas ficarem à mercê dessa escuridão. Ele tinha que lutar. Mãe! Uma voz familiar cortou a escuridão. Luísa estava lá, de pé, sua forma brilhando como uma estrela. Pai, você precisa acreditar em nós. Juntos somos mais fortes. A visão dela o atingiu como um raio. Ele estava no meio da escuridão, mas havia uma chance. E antes que a realidade pudesse se dividir novamente, Miguel percebeu que era hora de fazer uma escolha. Ele tinha que decidir entre aceitar o legado ou lutar contra ele a todo custo. Nesse instante, a sala começou a explodir com luz novamente e tudo parecia um turbilhão. Miguel se virou para Clara, que agora tinha uma expressão determinada. Vamos, pai! Juntos! As palavras dela foram como um grito de guerra. A luz e a escuridão se confrontaram, e com um último chamado, Miguel se lançou à frente. Mas o que começou como um ato de bravura poderia se transformar numa traição profunda. E então, tudo se apagou. No silêncio que se seguiu, uma pergunta ecoou em sua mente. O que restaria quando tudo finalmente se acalmasse? Miguel estava paralisado, a realidade se desdobrando ao seu redor. A luz intensa iluminou tudo, criando sombras dançantes nas paredes. Ele se entregou à intensidade das vozes, sentindo cada palavra como um soco no estômago. Clara e Luísa brilhavam, mas havia uma escuridão pairando, um perigo que ele não podia evitar. Vamos, pai, juntos! O chamado de Clara soou como um eco. A pressão emocional aumentava. Miguel respirou fundo, buscando coragem, mas seu coração tremia como se quisesse fugir. O futuro das meninas dependia dele, mas a verdade era difícil de engolir. E então tudo desmoronou. A energia que preenchia a sala se intensificou de repente, criando uma onda que os engoliu. Miguel se encontrou em um espaço vazio.
ainda cercado pela luz, mas era diferente. Não era mais a sala. Era um abismo, uma realidade paralela. Clara! Luísa! Ele gritou, mas o eco não respondeu. Ele estava só, cercado por vozes sussurrantes que pareciam vir de todos os lados. Onde vocês estão? O desespero queimava em sua garganta. Uma sombra surgiu à sua frente. Era a mulher, a mãe das gêmeas, mas havia algo novo nela. O sorriso que antes parecia tão maligno, agora era uma máscara de dor. Você precisa entender, Miguel. Aqui os segredos são revelados. A luz brilhou novamente, e Miguel viu Clara e Luísa. Elas estavam juntas, mas havia uma distância que o cortou como uma faca. Nos ajude, pai! Clara gritou, lágrimas nos olhos. Miguel estendeu a mão, mas a mulher a segurou. Você não pode escolhê-la sem saber a verdade. O que está prestes a acontecer mudará tudo. Ele hesitou, sentindo a gravidade das palavras dela. O pânico tomava conta, mas a necessidade de proteger suas filhas era mais forte. Diga-me, o que vocês estão escondendo? Ele perguntou, a voz mais firme do que se sentia. A mulher inclinou a cabeça, um olhar triste em seu rosto. As gêmeas são parte de um legado que não deveria existir. Você é o guardião desse segredo. O que você ama pode ser sua prisão. E então, em um instante que parecia durar uma eternidade, suas palavras despertaram uma verdade que Miguel nunca quis confrontar. As paredes do abismo começaram a se fechar ao redor deles, mas Miguel não se movia. Não pode ser. Eu não sei de nada disso, ele gritava, sua voz ecoando. O chão tremia sob seus pés, uma sensação de desgraça iminente. E então, um brilho ofuscante surgiu, tomando a forma de Luísa. Mas ela não estava mais sozinha. Com ela estava outra figura. Uma menina quase idêntica a Luísa, mas com um olhar sombrio e uma aura terrível. Miguel sentiu um calafrio. Quem é você? Ele perguntou, gelado. Eu sou a verdadeira Luísa. A nova menina respondeu, com uma voz que gelava o sangue. Aqui você, pensa que conhece, foi subjugada. E eu sou a essência que resta da sua família. O chão sob Miguel desmoronou. Seu coração parou. Isso não pode estar acontecendo. Isso não é verdade. Mas a dor no peito dizia o contrário. A imagem de Clara e Luísa se embaralhava em sua mente, e ele sentiu o peso da traição. Pare! Miguel gritou. Mas era como se as palavras não tivessem força. Com um movimento brusco, a nova Luísa ergueu a mão, e uma onda de energia os envolveu. Você nunca deveria ter interferido, pai. Agora você deve escolher entre nós. A verdade açoitante estava diante dele, e neste momento apocalíptico, Miguel percebeu. Tudo o que acreditava ser certo estava virando ruínas. Em suas mãos. O que seria preciso para reverter isso? O que ele estava disposto a perder? As sombras dançavam ao seu redor, rindo do seu desespero. Você não tem controle. A verdadeira Luísa riu, o som alucinado ressoando no ar. Miguel sentiu suas forças se esvaírem. Ele estava em meio a um jogo mais sombrio do que imaginava. E agora tudo o que restava era a dúvida. A escolha que tinha que fazer poderia custar tudo o que amava. Miguel estava paralisado, sentindo a realidade se desfazendo ao seu redor. Clara e Luísa estavam ali, mas algo estava errado. Ele viu seus olhos brilharem com uma luz intensa, mas na sombra da sala presenciou a verdadeira forma da nova. Luísa, uma versão distorcida da filha que ele conhecia. O medo se misturava com a determinação, e ele sabia que precisava fazer algo. Vocês são minhas filhas! Miguel gritou, sua voz ecoando por toda a sala. A verdade o atingiu como um soco, e ele percebeu que não poderia deixá-la sob o domínio dessa nova realidade. Ele precisava resgatar suas meninas,
e enfrentaria qualquer coisa para isso. A mulher sorriu, mas seu sorriso estava repleto de malícia. Essa é sua escolha, Miguel. O que você sente por elas vai levá-las a um lugar de poder ou ao abismo. Você decide. As palavras dela reverberaram na mente de Miguel, cada sílaba um peso em seu coração. Ele não podia perder mais tempo. Eu escolho o amor, ele declarou a voz firme. Clara, Luísa, eu sei que vocês estão lá dentro. Voltem para mim. Ele fechou os olhos, invocando memórias de risadas, abraços e momentos que o conectavam a elas. Uma onda de energia começou a crescer, envolvendo-o. Nesse instante, a sala se iluminou intensamente. A verdadeira essência de Clara e Luísa começou a brilhar, a luz dançando em resposta ao chamado de Miguel. Ele estava determinado a trazê-las de volta. O ar na sala vibrou, o poder ancestral pulsando ao redor deles. Pai, estamos aqui! Clara gritou. E então a nova Luísa começou a se dissipar, como fumaça sob a luz do sol. Um grito mortal escapou da mulher, assumindo-a forma de um eco desesperado. Não! Mas Miguel não recuou. O brilho se intensificou. Uma força primal envolveu o ar à sua volta e o espaço começou a se estabilizar. A nova Luísa não podia mais resistir. Com o último esforço, Miguel sentiu suas filhas se unirem a ele, como se suas almas estivessem entrelaçadas em um novo começo. Ele abriu os olhos e as gêmeas estavam diante dele, com expressões que congelaram o tempo, mostrando alívio e amor. Nós voltamos, pai, Clara gritou, os olhos cheios de luz. Miguel respirou fundo, aliviado, mas ao olhar para a mulher, viu que ela continuava ali, uma sombra na parede, pela primeira vez com um semblante de desespero genuíno. O ciclo não termina aqui, ela sussurrou antes de desaparecer em um vórtice de sombras. Com um aperto no coração, Miguel percebeu que a luta não tinha terminado. Mas agora ao seu lado estavam Clara e Luísa. Estamos juntos, ele disse firmemente. Nada nos separará. No instante seguinte, uma porta se abriu à sua frente, revelando um novo caminho. Miguel segurou as mãos das gêmeas e, juntos, deram o primeiro passo. Algo novo os aguardava, mas com suas verdadeiras forças juntas. Nada poderia detê-los. E então, em um sussurro que ecoou no horizonte, ele ouviu um eco distante. A promessa de que novas aventuras e desafios os esperavam. Eles eram uma família. E ainda que houvesse sombras, a luz do amor e da união guiaria seus passos. Mas aquela conexão mágica deixava uma pergunta no ar. O que mais eles teriam que enfrentar juntos? Agora, eu preciso de você. Clique e se inscreva imediatamente no canal, porque você não vai querer perder nenhum capítulo das próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que mais conteúdo chegue até você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final dessa emocionante aventura. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Os verdadeiros fãs sempre fazem sua parte, então mostre seu apoio e faça parte dessa comunidade incrível.